Fala pessoal, o GM Evandro aqui, estamos de volta com o episódio novo da série na busca do top 5 do mundo de partidas rápidas aqui no chess.com, as partidas de 10 minutos. Bora lá, vamos tentar aproximar um pouco mais aí dos 2.800, vamos ver se conseguimos chegar nesse top 5. Os últimos episódios não tá tão fácil assim de subir. Estamos ali com 2.773 nesse momento. Seguimos ali em primeiro no ranking do Brasil, com esse rating. Na sequência, o Sup 2.746. Diego vem subindo, o Cricor também. A galera tá subindo aqui, né? Cricor, o Felipe Eudebis também. Eu vi que o Quintiliano e o Leitão estão chegando aqui também. Já vai estar todos os GMs aqui nessa parte de cima. A briga vai ficar interessante aí nesse ranking. E no ranking global, daqui a pouco só vai ter brasileiro também, né? Estamos ali em sexto, tentando aproximar aí da quinta colocação, que está esse grande mestre da Geórgia. Vamos lá, vamos ver se nesse episódio consigo aproximar um pouco mais. Vou colocar para jogar aqui já para começar esse nosso vídeo de hoje. Então tá lançado aí um desafio, buscando aí um oponente. E vamos ver quem que eu vou jogar aqui. Um cara de 2.447 que se cadastrou. Vamos lá, vai. Vamos dar uma chance para ele. Sempre que eu vejo o cara que cadastrou ali em 2025, já fico o pé atrás. Mas vamos lá, faz um tempo que ele tá com a conta, então... Vamos jogar, né? Vamos ver se o cara vai jogar. Eu fiz E4 aqui para começar. Vamos ver se ele vai responder ou não. Tá pensando talvez ele aborte até a partida. Vamos ver. Porque, por exemplo, o último episódio foi uma partida que eu empatei, né? Foi um caso assim, o cara tinha criado a conta acho que há 3, 4 meses, não sei. E é aquele padrão, né? De repente o cara joga igual um capivara na abertura, entrega tudo, e de repente o cara começa a acertar um lance atrás do outro, né? Então a discrepância de nível é muito grande. Ó, o cara me ofereceu empate aqui já. Isso aqui não é um bom sinal. Porque geralmente os caras que estão usando engine, eles oferecem empate. Tem mais essa ainda, né? Vamos lá, mas vamos imaginar que esse cara tá limpo aí, né? Afinal de contas, começou agora. Tá jogando aí uma Siciliana Dragão. Eu vou jogar sólido aqui, vou jogar Bispo E2. Vamos jogar um pouquinho mais tranquilo na abertura, jogar Bispo E2 e Roque. E agora eu vou jogar Torre E1. Essa variante, ela é bem interessante. Claro, vai levar para um joguinho posicional, não tem aquele Roque em alas opostas, típico de uma Siciliana Dragão, mais um xadrezinho aqui, xadrezinho posicional, onde eu vou tentar explorar aí, de repente algumas casas, estrutura de peões, que agora ele já enfraqueceu um pouco, porque ele avançou o B5 muito cedo. E, por exemplo, se ele jogar agora cavalo D5 e D5, ele cria muitas debilidades na posição. Bom, ele jogou aí com A5, que também acaba cedendo uma casa, ele cede a casa B5 para uma peça que eu posso usar em algum momento. Eu vou jogar bispo G5, tentando obrigar ele a tomar em D5. Porque a ideia de jogar esse torre 1 e bispo F1 é poder defender o peão de E4 e levar o cavalo para um posto avançado, que é a casa D5. E sempre que trocar em D5 e D5, a minha torre entra em jogo e daí eu estou pressionando o peão atrasado de E7. Então percebe que são só temas posicionais na posição. É bem diferente de uma dragão normal, onde vira porrada ali, né? Você quer, quem chegar com ataque primeiro acaba ganhando a partida. Aqui é a partidinha mais tranquila, no geral, né? Vamos lá, ele tá pensando aqui no que fazer depois desse meu bispo G5. A minha ameaça posicional seria tomar em F6 para estragar a estrutura de peões dele. E agora ele não pode jogar cavalo de BD7 defendendo, porque ele leva cavalo C6 e cai em E7. E se ele toma em D5, E por D5, já tem essa pressão em cima do peão de E7. A verdade é que a posição começa a ficar um pouquinho desagradável para ele já, né? Ele jogou bispo B7, ignorando, que eu acredito seja a melhor opção mesmo. E agora que tá, né?
Como que eu posso melhorar essa posição? Ele ameaçou tomar em D5. Eu tenho a opção de tomar e bispo F4. Eu posso tomar. Eu não gosto muito de tomar de bispo porque eu vou ceder ali o par de bispos para ele, o bispo de casas pretas. Então não é um lance que eu gosto muito. Se eu jogar um lance como um cavalo B5, assim, por exemplo, jogar aqui cavalo B5. Porque agora eu ameacei em algumas posições. Ameacei nada, né? Eu vou falar que eu tô ameaçando um cavalo F6 e bispo. Talvez eu tô ameaçando um cavalo F6, E por F6 e bispo F4. Ah, só que aí eu permiti o cavalo de BD7, né? Teve esse detalhe aí. Bom, eu vou jogar dama D2, às vezes para trocar o bispo em H6. Se ele tomar em D5 e D5, tudo bem, eu ameaço E7, né? Eu tava pensando se ele não teria agora um cavalo D5 e D5, cavalo B6, mas tá caindo E7. E se ele jogar bispo D5 e D5, cavalo B6, tá aí um lance que eu furei já. Tá aí um lance que furamos já na posição. Ele tem um bispo D5 e cavalo B6. Que talvez eu tenha que jogar com C4. A verdade é que eu acho que eu já vou jogar um C4 direto agora. Eu vou jogar C4 já. Porque se ele tomar em C3, eu volto tomando de cavalo. Eu fortaleço D5. Se bem que eu tô levando um cavalo C5 agora, né? Eu não tô controlando muito bem essa posição, pra falar a verdade. Deixa eu pensar aqui se eu vou tomar com cavalo de B ou com cavalo de... faz mais sentido tomar com cavalo de B, né? Porque eu mantenho o cavalo lá em D5, mantenho ali algumas ameaças. Agora eu tenho que ficar de olho que pode rolar um possível cavalo vindo para C5, ameaçando entrar em B3, ameaçando E4. Mas agora com o cavalo em C3, pelo menos eu não tenho que me preocupar tanto com D5, né? Caramba, a luz deu uma zoada tremenda aqui. Pronto, acho que melhorou um pouco. E6, vamos lá, ele enfraquece esse peão. Será que conseguimos explorar isso? Cavalo por F6, porque agora ele tem um peão atrasado, né? E se eu jogar a torre de AD1 agora, que é o mais lógico, eu tô levando torre por C3? Acredito que não, né? Eu tomo de dama. Se cavalo E4, dama G7, tomo em D8 depois. Vamos lá, torre D1. Vamos tentar pressionar ali o peão de D6, que é um peão atrasado. Talvez tenha uma vantagem ainda na posição. Mas ele tá acertando uns lances aqui. Dama B6 parece bom. Porque se eu tomar em D6, está caindo em B2. E eu não tenho um torre B1, né? Se eu jogar um lance como bispo B5, ele vai jogar torre D8. Esse lance aqui parece interessante, bispo B5, porque o bispo ele fica ali em B5 bloqueando assim a coluna B, então não tem mais essa pressão em B2. Ele jogou D5 já. Que aí se eu jogar E5, ele quer jogar um cavalo G4. É isso? Acredito que é isso, né? E5, cavalo G4. Porque se eu jogar bispo F4... E aí, é essa a ideia dele? Será? Eu acho que é isso, né? Se E5, cavalo G4, se bispo F4, F6. Aí se tomar, torre toma. Tá ativando aqui um pouco, né?
Se eu tomar em D5 agora, cavalo D5, troca tudo, ele meio que resolveu. E se eu jogar bispo F6, tomar em D5 agora, ele toma em C3 primeiro, toma e bispo por D5. De repente o cara resolveu tudo, né? Resolveu os problemas todos. Se eu voltar o bispo para E3, provavelmente dama C7. Eu tenho uma ideia também que é E5, se cavalo G4, bispo E7. Eu ganho uma qualidade. Vamos lá, vou jogar E5. Mas é aquela qualidade que você ganha, assim, não muito satisfeito, sabe? Bom, mas agora ele me deu um cavalo inteiro. Bispo toma, D7, e aí? Tô aqui suando aqui pra achar o lance, né? Depois de cavalo G4, vendo um monte de recursos pra ele. De repente o cara me entrega uma peça inteira. Bom, entregou a peça e seguiu jogando, né? Como se nada tivesse acontecendo. Vou voltar o bispo para B5. Vamos lá. Ele ainda veio com torre de G4 ameaçando algo em G2. Bom, vamos lá, H3. Porque se ele jogar D4 para abrir a diagonal, tá caindo a torre. Se ele jogar a torre por G2, não parece fazer muito sentido, né? Vamos lá, trocar agora esse bispo, jogar um bispo F6. Claro, se ele trocar em F6 e pro F6, começa a ter uns teminhas de mate ali na posição. Toma em G7, porque se tomar em C3 eu jogo dama H6. E depois estou jogando bispo F6. Tem que tomar cuidado com os golpinhos ainda no meio do caminho, né? E vamos lá, vamos de cavalo E4. Tentando passar o cavalo ali pro ataque. E se ele toma em E4, torre por E4, ele abandonou a partida. Bom, vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui o que rolou nessa partida. Em algum momento a partida estava confusa, estava um pouco confusa ali o que estava acontecendo. Vou colocar aqui para fazer a revisão dela, vamos ver no detalhe. Bom, então primeiro mostrar aqui como ficou a precisão dessa partida. Agora temos aí essa janelinha da precisão. Fizemos aí 93.1, ele fez 86.5 de precisão. Ele me deu ali um muito bem ao capturar aquela peça solta. Foi quando decidiu ali a partida, foi quando o cara deu aquela bela de uma pendurada na partida. Peraí, deixa eu ver. Que deu uma estragadinha aqui no layout, agora sim. Vamos lá, vamos ver aqui no detalhe tudo que rolou. Essa variante é interessante, para quem não sabe muito bem como jogar contra dragão, não quer entrar naquela complicação de rock em alas opostas, dá para jogar assim esse xadrezinho mais tranquilo, né? Vamos lá ver o que rolou aqui nessa variante. Bom, então eu joguei com E4, ele respondeu com C5, veio o cavalo F3, D6, D4, CD, cavalo, cavalo, e aí ele levou para a siciliana dragão normal. Fiz bispo E2, né? O jeito mais crítico de jogar esse tipo de posição é jogando com bispo E3 e levando para as posições com roques em alas opostas, do ataque iugoslavo, né? Que vai jogar com roque grande agora, bispo D7 e roque grande. Só que é uma posição muito teórica, posição muito complicada também. E nessa partida eu não estava querendo jogar desse jeito. Preferi jogar ali um pouco mais posicional, um pouco mais sólido, jogando com bispo E2. Então, assim, nas sicilianas, você pode jogar de várias formas. Pode jogar mais agressivo, pode jogar mais posicional. Então, aqui no caso, eu acabei decidindo jogar um xadrez mais posicional com bispo E2. Primeiro com bispo G7, roque, torre E1.
E aqui que entra o meu plano, que eu quero jogar com torre 1, bispo F1 e cavalo D5. Pois no geral a troca em D5 ela vai favorecer as brancas, porque vai ficar esse peão lá em E7 como um peão fraco, um peão atrasado. Então ele veio ali com A6, bispo F1, B5 e agora A4. Geralmente não é muito bom o cara jogar B5 assim tão rápido, porque depois de A4 ele acaba criando algumas fraquezas na ala da dama, seja casas fracas, peões fracos que vão surgindo por ali. Bom, ele jogou esse A5, o computador já não gosta nada desse A5, por conta dessa casa que fica fraca. Eu vim com bispo G5, bispo B7, olha só, vantagem enorme na posição. O computador considera quase decisivo isso daqui. E sem muita complicação, eu fiz só lances bem normais ali, para ver como que mesmo uma abertura mais posicional você consegue ficar ganho rápido até. Bom, e aí joguei cavalo B5, ele não gosta nada, ele prefere já estragar a estrutura. Toma, e bispo F4 agora? E bispo F4. Olhando agora faz mais sentido, né? Porque tá jogando cavalo B5, ele tá com a estrutura muito ruim. Se jogar D5 tentando se livrar, aí cavalo B5 agora. Eu olhei essa posição, mas eu pensei, bom, ele joga D5 agora se livrando já do peão, depois tá vindo F5 ativando o bispo, mas o computador já resolve de um jeito mais concreto, né? Ele sacrifica aqui o peão, porque vai sobrar um cavalo C7, é isso? Cavalo C7, a torre tá sem casa. Que se jogar agora a torre A7, tá levando um bispo E3. E aí caiu a torre. O computador sempre resolvendo as questões posicionais na porrada, né? Ele acha ali os táticos que aí funciona. Eu não vi isso. Quando eu vi cavalo F6 e por F6, bispo F4, eu parei no D5, que eu achei que ele estava resolvendo. Faltou ver ali o cavalo B5 na sequência. Eu joguei cavalo B5 direto com a ameaça de tomar em F6, só que ele tem cavalo de BD7, que aí já resolve boa parte dos problemas. Não? Ali. Agora não precisa dobrar os peões. Bom, joguei dama D2, e aí meu C4 também não é uma boa ideia, segundo a máquina, porque ele tinha cavalo C5. Aí eu joguei e vi cavalo C5, já dá uma bela estragada aqui na posição, que aí ele ajeitou de repente, né? Ele ajeitou ali. Eu me arrependi do C4. Tinha que jogar com C3, porque aí o C3, aí sim, se ele tiver que tomar em C3, igual aconteceu na partida, aí eu ainda mantenho uma certa vantagem. Mas depois do C4, se ele não toma em passando, se ele deixa ali cavalo C5, não é fácil de progredir. Bom, aí ele jogou com E6, que também dá uma enfraquecida na estrutura. Grande problema dele é a estrutura de peões, que a estrutura está bem debilitada. Jogou aí dama B6 que foi fino, né, para criar algum tipo de contrajogo, senão ele tá perdendo o peão de D. Bispo B5 tá bom, D5, E5 duvidoso. Caramba, eu tinha que tomar em D5. E aí, depois de cavalo D5? É que depois das trocas vai sobrar bispo E7. Cavalo D5, bispo D5, eu tenho bispo E7 ganhando qualidade. Não, e aí é uma posição bem boa, que eu não tenho debilidade nenhuma na estrutura. É claro que ainda tem que converter essa vantagem, não é tão simples assim. Apesar de ter qualidade a mais, ele não tem nenhuma debilidade, então é uma posição que dá trabalho de ganhar. Ele dá ali um ponto, vê que ele nem dá decisiva ainda tem jogo na posição. Eu fui perceber o tema de bispo E7 depois, que eu já estava analisando a variante de E5. Só que aqui ele tinha cavalo G4 já. Olha, a posição tá complicada. Porque se eu jogo bispo E7 agora, é uma versão bem piorada. Porque ele já tá tomando um peão. Olha, essa posição eu ganho a qualidade e eu tô pior. E muito provavelmente eu ia entrar nisso. Jogar bispo E7 tem qualidade a mais e ele prefere a posição das pretas já. Tanto que eu falei aqui, é aquela qualidade que eu tomo não muito feliz, né? Então a avaliação estava certa, mas a escolha nos candidatos estava bem errada, né? Que eu tinha a opção de jogar ED e bispo E7 direto. E aqui F6 era o que eu estava pensando, que essa posição ela poderia ficar bem complicada já. Que aí ele tá ativando todas as peças, a dama tá jogando, o cavalo jogando. Ainda conserva uma leve vantagem
pro branco, mas de repente o preto já tá muito ativo na posição. Bom, e aí veio a capivarada, né? De repente ele me deu um cavalo inteiro e aí, aí já não tem muito o que fazer, né? Eu tomo essa peça e aí só organizar agora, dar uma simplificada e já era, né? A posição não tem muito para onde correr. Bom, subimos mais um pouquinho aí, agora tentando voltar ali ao nosso melhor rating da conta até aqui, que foi o rating ali de 2,789. Estamos agora com 2,775. Vamos ver se conseguimos ir progredindo aí nos próximos episódios da nossa série, tentando voltar ali para a casa dos 2,780. Bom, e com isso vamos chegando ao final desse nosso vídeo de hoje. Se você gostou, já deixa aquele like aqui no vídeo. E se você está querendo melhorar no xadrez, entra para a lista de espera da Chessflix para você se tornar aluno na próxima turma com uma condição especial. O link está aqui na descrição desse vídeo, beleza? Vamos chegando ao final e a gente se vê no nosso próximo episódio da série.